Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. É rápido e fácil, é só clicar. E aproveite, clique no joinha, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Agora um aviso importante. Não esqueça de ativar o sininho do YouTube, porque isso é muito importante para vocês. Porque toda vez que a igreja publicar vídeos novos, você será notificado e você vai saber que existe um vídeo novo e fresquinho para você se alimentar da palavra de Deus. Contamos com vocês. Olá, amado, graça e paz seja multiplicada em sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Estamos aqui para continuar nossa meditação no Salmo 23 e eu creio que você, como eu, tem sido abençoado com esse Salmo. E hoje nós vamos falar do capítulo 23 do Salmo 23, capítulo 23, versículo 4. A parte A, a primeira parte, eu vou ler para você. Abra sua Bíblia, pega um caderno, se você estiver anotando, para que você seja também abençoado. Amém? E eu creio que o Espírito Santo vai cooperar conosco para trazer do plano de Deus, do Espírito de Deus, aquilo que nós precisamos. Mas antes de iniciar, quero orar, agradecendo a Deus por esse tempo que vamos passar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito, que nos conduz em triunfo, em vitória, no poder que há no nome de Jesus. Eu creio, Pai, na inspiração do Espírito, para que eu possa falar e que cada um possa entender e receber como vindo do Senhor estas comunicações, esses entendimentos para acrescentar em nossa vida. E eu creio que será assim, te agradeço já por isso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Salmo 23, no versículo 4, a parte A diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque estás comigo. Olha que maravilhoso. Ainda que eu ande por qualquer situação, ainda que eu ande por uma situação que pareça mortal, eu não preciso ter medo. Por quê? Porque Ele está comigo. Esse eu li na versão revista atualizada. Agora deixa eu ler para você na versão transformadora, porque eu creio que vai nos ajudar a entender um pouco melhor. Diz assim: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Olha que maravilha, Ele está conosco. Isso quer dizer que Ele está sempre ao nosso lado, à nossa frente, por cima, por baixo, para a esquerda e para a direita, e nós não seremos atingidos, porque Ele está conosco. Não é maravilhoso saber que Deus, Emanuel, Jesus, Ele está conosco todo o tempo? Por isso, com essa consciência, e lembra, esse versículo foi escrito por Davi, esse capítulo foi escrito por Davi, o capítulo Salmo 23, o capítulo 23 do livro de Salmos. Ele tinha um profundo entendimento do que era a vida de uma ovelha e do que era a vida de um pastor, porque ele mesmo era pastor de ovelha. Ainda que, estando escrevendo esse salmo, ele se coloca como uma ovelha, mas uma ovelha com entendimento daquilo que um pastor deve fazer para cuidar e preservar e trazer saúde, paz, descanso para suas ovelhas. Eu não sei se você acompanhou os primeiros versículos desse salmo. Está no YouTube, no canal do Verbo da Vida Lapa. Você pode ser abençoado indo lá e assistindo as demais ministrações e recebendo do Senhor. E eu creio que você vai ser abençoado. Mas nós vamos hoje partir do versículo 4. Amém? E olha só, apesar de Davi ter sido um pastor de ovelhas, esse salmo ele faz mais ou menos a metade do capítulo. Nós já estamos começando o versículo 4, esse capítulo de Salmos, no capítulo 23, são 6 versículos. Nós iniciamos a segunda metade desse salmo. E até esse ponto nós vemos que Davi estava com uma ovelha, até se gabando do tratamento que ele recebia, comparado com outras ovelhas de outros pastos que não recebiam um tratamento igual. E ele estava ali como se ele estivesse dizendo: ele está comigo, ele é o meu pastor, nada me faltará. É como se ele estivesse se orgulhando, se regozijando
que ele está tendo um bom cuidado, que ele estava tendo um bom cuidado, como a ovelha, debaixo dos cuidados do bom pastor, tem um bom cuidado. Mas a partir de agora, do versículo 4, é como se ele estivesse falando diretamente com o pastor. Ele, ovelha, falando com o pastor. Por isso nós vemos mais ele falando eu, tu, né? E a gente vai percebendo que vai começar não só uma exaltação do cuidado com a ovelha e o cuidado do pastor, mas um relacionamento mais próximo, numa conversa mais pessoal. E eu creio que isso vai nos ajudar a sermos ainda mais abençoados. Amém? Isso mostra um relacionamento afetuoso, mostra um relacionamento próximo, algo que deve ser absolutamente normal, algo que deve ser absolutamente natural para um filho de Deus, para uma ovelha do rebanho de Deus, do aprisco de Deus, ter conversas com ele. Porque, olhando agora a situação atual, você sabe que a inspiração para essa ministração veio de um pastor, que ele foi criador de ovelhas, ele tinha um rebanho de ovinos, que é o conjunto das ovelhas, e ele por anos cuidou dos bichinhos, das ovelhas, dos carneiros, e ele, por ser um homem cristão, ele pôde interpretar esse salmo com a experiência espiritual, entendendo o que Davi passou, porque ele também, por ter sido pastor de um rebanho de ovinos, de ovelhas e carneiros, ele sabia exatamente o que Davi estava expressando quando escreveu esse salmo. Amém? E esse tempo, essa oportunidade desse contato mais próximo, vem por causa das caminhadas. Os pastores e esse homem que teve essa experiência e relatou isso, ele sabia que o pastor, ele em momentos diferentes de primavera, verão, inverno e outono, eles separavam o ano basicamente em duas partes. Uma parte que ficariam mais próximos e uma parte que iriam para pastos mais longe. E esse caminhar e esse sair de onde eles estavam, indo para um lugar, é uma excelente oportunidade para o pastor estar convivendo com a sua ovelha, como no caminho da nossa vida. Temos toda a oportunidade para caminharmos com o nosso Deus e nosso Pai e sermos abençoados nessa caminhada, podendo conversar com Ele, perguntar e receber as respostas, e Ele também possa nos conhecer. Aleluia! Não é bênção? Saber que há um caminho a ser percorrido e um caminho que vai abençoar ambos. Aleluia! E esse pastor, ele estava descrevendo como era o caso de Davi. Tinham regiões muito secas, mas também próximos, tinham regiões montanhosas, e aonde podiam ter pastos bem verdes por causa até da água que descia das montanhas, por causa das altitudes, por causa do degelo. E ele estava ali conduzindo pela metade do tempo o rebanho para aquela região, e depois, mais perto agora do verão e da primavera, ficavam nos lugares mais perto, ao contrário. No início do verão iam para os lugares mais longe, nas montanhas, e no inverno ficavam mais perto, por causa do risco mesmo, de não ter que andar tanto, de não ter o problema da neve. Aleluia! Então, mas todo o tempo o pastor tem que estar com as suas ovelhas. E o pastor precisa conhecer o caminho, e o pastor, e o bom pastor especialmente, ele conhece o caminho, ele sabe a jornada. Um pastor natural não leva um rebanho para um lugar que ele não conhece, para saber se naquele lugar tem pastagem, para saber se tem água, saber se tem perigos. É um pastor natural. Muito mais o nosso bom pastor, o pastor das nossas almas, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nos comprou a um preço de sangue para sermos ovelhas do rebanho, e remidos pelo sangue de Jesus. Aleluia! E esse rebanho, pastor não só conhece o caminho, ele faz esse percurso antes. E nós sabemos que Deus sabe de tudo desde o começo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Sabe que nessas situações que se apresentam no nosso dia a dia, Deus já esteve lá. Ele já percorreu esse caminho. Ele sabe dos perigos, ele sabe dos caminhos que são mais favoráveis para nos guiar. Então é importante que a gente possa seguir a orientação dos nossos pastores.
Aleluia! Sabe que, como eu disse, só para reforçar, no verão, os pastores levavam as suas ovelhas para os lugares mais distantes. Por quê? Porque o clima era favorável, a vegetação estava ali, já tinha brotado, já estava ali pronta para ser servido como alimento para aquelas ovelhas. E como eu disse, muitas vezes esse caminho para alcançar uma boa pastagem, você viu na ministração ou nas ministrações anteriores, uma ovelha não pode ficar o tempo todo no mesmo lugar, porque senão ela acaba comendo aquilo que está ali próximo, não tendo muito mais de onde tirar o seu alimento, os seus nutrientes, e cada dia ele tem que, a cada momento, cada semana, esse pastor que fez essa descrição, ele disse que levava para um novo lugar. Então, um pastor, na época do verão, ele leva as ovelhas, porque o clima é favorável, nos lugares mais distantes. E depois vai voltando para que ela se alimente. Vai por um caminho e volte por outro. Isso por si só. Grande oportunidade. Aleluia! E muitas vezes, no seu lugar, é um lugar que tem montanhas e picos altos que geram, que tem neve, o próprio derreter dessas neves fazem como riachozinhos, como trilhas, e aí por esses caminhos onde tem água abundantemente, água fresca, água pura, e também acaba servindo para irrigar as suas margens, é por esse caminho que um pastor conduz a sua ovelha. O nosso pastor sempre vai nos conduzir por um caminho onde sempre possamos ter o melhor. Aleluia! E aí quando chega lá no alto, vai se alimentando daquela relva que tem naquela região, um pastor faz isso. E aí quando começa a chegar o outono, e aí começam os primeiros princípios de frio, aí ele começa a fazer o processo de volta. Por quê? Porque ele sabe que sempre vai levar o seu rebanho para onde tem o melhor. Aleluia! E aí mais perto do inverno, chega perto da sua fazenda, onde já tem ali provavelmente alimento acumulado, guardado para que sirva de complemento nas pastagens. Aleluia! E sabe que a partir dessa metade desse capítulo 23 de Salmo, do Salmo 23, começa a descrever mais essa relação próxima, essa relação onde a ovelha fica a sós com o seu pastor, que possa conversar, receber o tratamento, o cuidado, até o carinho se for necessário. Nas outras ministrações você viu, se uma ovelha se perde, ela pode estar virada e o pastor deixa as outras em segurança, vai atrás daquela ovelha, vira a ovelha, até se precisar fazer massagem. Então há um cuidado íntimo, constante e bem próximo do pastor com a sua ovelha. Aleluia! Dia e noite, porque os perigos ou as condições, elas se apresentam durante todo o tempo da nossa vida. Graças a Deus, porque o nosso Deus, ele não dorme, ele não falha, ele não descansa, ele não foge, ele não vai embora. Ele está sempre conosco. Aleluia! Não é bom demais? Ele dizendo que, ainda que ele ande pelo vale das sombras das mortes, não temerei mal nenhum. Ainda que o caminho pode parecer estranho, que não conhecido da ovelha, não é desconhecido do pastor. Aleluia! E nesse caminhada, esse pastor foi descrevendo que muitas vezes para levar o seu rebanho nos lugares onde tinha pastagem mais distantes, ele tinha que passar por canyons, que são aquelas fendas ou aquelas valas enormes que tem no meio entre montanhas. E nesse caminho normalmente tem mais proteção do sol. Nesse caminho também, por causa da umidade, geram mais pastagens. Aleluia! E Davi sabia, quando falou do vale da sombra da morte, ele sabia do que estava falando. Certamente ele levava o rebanho dele a passar por vales que talvez aos olhos da ovelha possam parecer um vale da sombra da morte. Mas ele, como pastor, mas também agora como ovelha, sabia que havia um pastor que cuidava deles e não deixava que aquele vale, por mais inóspito, por mais desafiador, que não causasse morte à ovelha. Aleluia! Sabe que quando Samuel foi ungir Davi, ele chegou lá na casa de Jessé, o pai de Davi, para ungir, e começou a perguntar, ele não sabia quem era, o Senhor disse para ele lá que ungiria o filho de Jessé, e foram se apresentando os filhos, e Samuel, no primeiro momento, pensou
que era o filho maior, mais forte, mais formoso, talvez o mais habilidoso com algumas coisas. E o Senhor foi dizendo não, 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 até que passaram todos os filhos que estavam ali na casa de Jessé. E Samuel perguntou, mas você não tem mais nenhum filho? E Jessé lembrou, não, tem um que está lá nas colinas, está lá na montanha. Ele está lá cuidando do rebanho do seu pai. Sabe que Davi estava lá e ele sabia o que era isso. Aleluia. E ele, quando escreveu esse salmo, sabia o que era bem andar pelo vale. O vale até da sombra da morte. Vamos ver isso lá nos 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 11. Aleluia. Abra comigo lá na sua Bíblia. Eu vou ler na versão transformadora. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, diz assim, na versão transformadora. Então Samuel perguntou, são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda tenho mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Sabe que você pode estar andando como num vale da sombra da morte, mas Deus sabe exatamente onde você está e vai te mandar chamar para que você receba o galardão, a bênção, aquilo que ele preparou, não vai ficar esquecido. Aleluia! Talvez você esteja pensando, mas eu estou aqui fazendo uma atividade que não parece não ter ninguém me reconhecendo, mas sabe que Deus está te vendo e vai mandar te chamar para que você receba tudo aquilo que é seu. Aleluia! Tiveram que mandar chamar Davi. Sabe que os irmãos talvez não tenham gostado desse processo. Aleluia! De ter que sair, não ter sido escolhido e ainda ter que ir longe, chamar o irmão que possivelmente eles não sabiam ainda, mas imaginavam que sim, seria aquele que Deus escolheu. Sabe? Mas Davi, ele quando escreveu o Salmo, ele sabia do que estava falando. Ele sabia do que era um relacionamento, do que era o cuidado, do que era o caminhar, do que era o pastor só levar a ovelha por caminhos seguros. E se aparecesse alguma situação, ele poderia resolver. Aleluia! Por quê? Porque Davi mesmo tinha passado por dificuldades. Ele tinha passado por caminhos e lugares rochosos, montanhosos, e ele sabia, quando escreveu, quem era o seu pastor. Aleluia! Muito bem. Sabe que, às vezes, outros pastores poderiam talvez não conhecer, outros pastores, talvez não como bom pastor, não saiba como conduzir, mas esse pastor que Davi está falando no Salmo, ele sabia exatamente o lugar. Perdão. Davi sabia que o bom pastor, ele, ainda que andasse no vale da sombra da morte, não teria medo. Por quê? Porque o pastor estaria com ele. E ele sabia que a presença do pastor fazia toda a diferença. Aleluia! Davi conhecia aquela região, porque, como eu falei do pastor, ele não levava o rebanho uma vez só. Um rebanho vive muitos anos, uma ovelha vive muitos anos. Então, várias vezes Davi tinha que levar o seu rebanho, tinha que levar o seu gado, vamos dizer, o seu rebanho, na verdade, de ovelhas, para esses lugares. Então, ele conhecia em detalhes, como nosso Deus e Pai, e o nosso pastor, o pastor das nossas almas, ele conhece em detalhes todo o caminho que vamos passar. Aleluia! E como eu disse, o pastor não leva uma ovelha, não nos dá instrução, não nos guia para um caminho ruim. Sempre para um caminho bom, onde ele já tenha passado e saiba dos perigos que podem ocorrer. Aleluia! Sabe que Davi também estava acostumado a passar por situações. Estava acostumado a passar por problemas. Mas sabe, ele sabia que nada iria surpreendê-lo, porque ele conhecia o lugar. Sabe que nada surpreende Deus? Nada vai surpreender Deus. Aleluia! Por quê? Porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus é capaz de nos guardar, de nos proteger. Aleluia! Porque para Deus não está nada impossível. E isso é a beleza desse Salmo 23, porque Davi estava dizendo algo natural para refletir algo tão espiritual quanto ao cuidado de Deus nas nossas vidas. E não é bom você entender isso de uma forma simples? Por isso que eu amei
estudar sobre isso, porque esse pastor, ele pastoreou ovelhas, e ele pôde me fazer ver e entender de uma forma tão clara que eu me maravilho quando eu estou estudando sobre esse salmo. Aleluia! Tranquilidade, paz podem habitar na vida de um filho de Deus, de um servo de Deus, como poderia passar por aquelas ovelhas. Você viu nas ministrações anteriores, eu falei que a ovelha é um bicho assustado, que ela não dorme enquanto tiver confusão, enquanto tiver ameaça. Sabe, o nosso pastor, ele faz tudo para que a gente possa dormir bem, descansar bem, de colocar a cabeça no nosso travesseiro e dormir em paz e alegria. Por isso, por essa sabedoria que Davi escreveu, não temerei mal nenhum. Por isso que nós temos que ter essa consciência de não temer mal nenhum. Por quê? Porque não existe o mal? Não, porque próprio Davi disse que não temeria mal nenhum. Quer dizer que o mal poderia acontecer e estaria presente nessa caminhada, ou poderia acontecer. Mas por que não temer? Porque tu, e aí que eu falo que Davi agora já estava falando dele com o seu pastor. Então, assim, eu não temerei, porque tu estás comigo. Você pode dizer que você não vai temer porque Deus, o próprio pastor das ovelhas de Deus, o Jesus de Nazaré, está contigo? Então, se você está tendo medo, se você está tendo temor, isso quer dizer que você não tem confiança que o pastor, o bom pastor, está com você. Porque se você tem essa consciência, você pode ficar tranquilo. Aleluia! Porque em cada situação, cada frustração, cada problema, cada chateação, Ele está conosco. Aleluia! Nós só precisamos reconhecê-lo. Nós só precisamos olhar para Ele e seguir as instruções, porque Ele sabe como sair das situações. Deus é especialista para resolver problema. Aleluia! Mas nós também devemos lembrar que Ele está no alto, mas também Ele está dentro de nós e no meio de nós. Aleluia! Quando nós estamos nas regiões mais baixas, Ele vem do alto, com o socorro, com o escape, com o livramento, porque Ele nos livra de todo mal. Aleluia! Sabe que é possível a gente buscar essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus, tão íntimo, tão próximo. Sabe que a gente possa trazer, como Jesus orou naquela oração do Pai Nosso, para que fosse feita a vontade de Deus aqui na terra, aqui nesse mundo, no meio da pandemia, no meio de situações, no meio de qualquer confusão, aqui na terra será feita como é feita no céu, a vontade de Deus, porque o mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. Aleluia! Sabe que muitas vezes a gente não tem esse entendimento e por isso que tem medo, por isso que sofremos, por isso que ficamos angustiados, por isso que às vezes andamos ansiosos por coisas. E Deus diz, não anda ansioso por coisa alguma. Você sabe que o seu Pai sabe o que você precisa. Então o que eu devo fazer? Eu devo ficar parado, estátua, esperando resolver? Não, eu falo com Ele, porque é certo que se eu oro a Deus segundo a sua vontade, segundo a vontade dEle, conforme as escrituras dEle, é certo que Ele ouve e nos responde favoravelmente. Aleluia! Agora imagina que o céu é aqui na terra. Pode ser assim. O céu pode ser aqui na terra na nossa vida. Aleluia! E tem uma música até sertaneja que fala pela longa estrada da vida. Aleluia! Mas sabe que o melhor é saber que nessa estrada da vida nós temos um bom guia. Eu e minha esposa tivemos em Israel e nós fomos a diversos lugares e nós tínhamos um guia experiente que conhecia e nós pudemos desfrutar. Nós pegamos ônibus para sair de Jerusalém e até para Cafarnaum, foram acho que 4 ou 5 horas dentro do ônibus. E quando chegou aquele calor que era insuportável, o guia estava lá com água gelada. Ele se preparou antes para nos dar o refrigério que precisávamos. E ele nos levava para ver as melhores coisas. Aleluia! E não nos levava para regiões onde tinha perigo. Sabe assim? Se um guia natural faz isso, um guia turístico faz isso, imagina o nosso guia, o Espírito Santo, que veio da parte de Deus para cooperar a favor das nossas vidas. Aleluia! Mas se a ovelha
se nós não reconhecermos o Senhor, não reconhecermos que o caminho que Ele nos leva é um caminho de paz, é um caminho de vida, talvez vamos procurar os nossos próprios caminhos. E a palavra diz que nós podemos andar e fazer planos, mas os princípios corretos vêm do Senhor. Aleluia! Outro texto da Bíblia diz para nós não nos estribarmos no nosso próprio conhecimento, não ficarmos cheios de nós mesmos, mas confiarmos que Ele, como nosso pastor, nosso guia, Ele sabe que tem vales, que tem montanhas na vida, pela estrada da vida, mas Ele sabe nos livrar de todos, para que nós não caiamos num precipício, para que a gente não caia num buraco e fiquemos presos lá. Aleluia! Mas parece tão pequeno, queridos, mas Deus sabe o lugar que tem segurança, porque muitas vezes é por querer ir aonde o Senhor disse para não ir, que ficamos presos naquela situação. Aleluia! Porque o diabo é sujo. Pode vir uma avalanche de problemas, mas sabe que Deus vai te encontrar. Aonde você está, para te levar para o caminho seguro. Aleluia! Diga assim, Deus é bom em todo tempo. Aleluia! Pode estar escuro, você pode não estar vendo, mas sabe, Ele, a palavra dele é luz para nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos. Aleluia! Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabe o que isso me mostra? Tem pessoas que usam esse tipo de texto quando está num velório, num enterro, mas sabe, ele não está falando de quem morre no vale. Você notou isso? Ele está dizendo, ainda que eu ande pelo vale, ainda que eu passe pelo vale. Isso quer dizer que nós vamos passar por esse vale. Nós não vamos ficar no vale, nós não vamos morrer no vale. Ainda que a vida apresente muitas dificuldades, situações, nós não vamos ficar nelas. Nós não vamos morrer, nós vamos passar por esse vale. Mas essa situação da pandemia, do coronavírus, nós estamos passando e vamos sair de lá, e vamos sair desse momento, desse tempo, desse vale da sombra da morte mais fortes, mais confiantes no Senhor. Aleluia! Nós não morremos nesse vale, nós atravessamos esse vale e ficaremos ainda mais fortalecidos. Aleluia! Diga assim, Deus é bom. E esse vale vai nos fortalecer ao ponto de termos uma visão mais clara. Quando saímos do vale, vamos viver, vamos olhar para trás e vamos lembrar que de todo mal o Senhor nos livrou. Aleluia! Isso só vai nos fortalecer, só vai nos alegrar ainda mais para que possamos ter certeza que Ele que nos livrou destas situações que estavam a nós nos afligindo. Ele vai nos levar, como Ele prometeu. Se Ele disse que nos livraria destas situações e nos livrou, nós podemos ter certeza que entraremos no gozo eterno com o nosso Deus. Aleluia! Para termos uma vida mais saudável, uma vida mais abençoada, uma vida mais ligada aos propósitos dele. Aleluia! Mas não é o passar pelo vale da sombra da morte que vai nos assustar. Por quê? Porque ganhamos experiência, porque estamos protegidos pelo nosso bom pastor. E sabe que por causa disso, por causa até das coisas que passamos, vamos nos fortalecendo e sendo protegidos por Ele, ficamos mais fortes. Sabe que vamos caminhar uma vida melhor depois de passar por esse vale com a proteção do nosso Deus e Pai. E o nosso bom pastor, ele sabe disso. Ele sabe que o resultado do cuidado dele para conosco não é algo que vai trazer danos, mas vai trazer fortalecimento. E sabe que tem umas razões por isso. Vou dar uma primeira razão pelo qual nós podemos confiar que ficaremos mais fortes, viveremos uma vida mais abençoada por termos o nosso pastor junto conosco quando passamos pelo vale. Aleluia! Primeiro é quando ele diz que estaria convosco. O Senhor Jesus diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não deixaria e não iria nos desamparar em tempo nenhum, nem quando passamos pelo vale da sombra da morte. Aleluia! Por isso podemos ficar tranquilos, descansando nos pastos verdejantes. Que conforto, né, amados? Saber que temos um pastor que cuida, que se importa conosco, que é um bom pastor, que não é um impostor, mas é um pastor. Aleluia! Sabe que
esse pastor que cuidou de ovelhas, ele passou por um vale, quando a esposa dele teve um câncer, e ele podia estar ali com ela, sabendo, ela também cristã, sabia que estaria passando por aquela enfermidade, e sabe que até o momento final da vida daquela mulher, ele estava lá com ela estava com ele, porque sabiam que estavam protegidos e cuidados, que simplesmente aquilo que ela estava passando era algo que iria fortalecê-lo e levá-la para mais perto do Senhor. Não que Deus cause essas coisas, mas situações como essa nos fazem ficar mais firmes no Senhor, porque sabemos que mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte, como eu mesmo passei por um diagnóstico de câncer 20 anos atrás, a medicina disse que não tinha jeito, que eu iria morrer, mas eu descansei nos pastos verdejantes, porque sabia que aquele vale da sombra da morte era um caminho duro e escuro e até assombroso, mas eu sabia que tinha um pastor que iria me guiar para passar por ele, para não morrer nele. Aleluia! Sabe, andar com Deus, ele nunca vai nos deixar entrar numa rua sem saída, num caminho onde nós vamos morrer, mas sempre ele nos levará para um lugar melhor. Por isso nós não precisamos ficar desanimados, nós não precisamos ficar desesperados, nós não podemos ficar, nem podemos ficar com medo, porque a vara e o cajado dele nos consolam. Aleluia! Sabe que no caminho da vida sempre podemos ter certeza que ele nos guia. E muitas vezes, talvez ele nos mande parar para deixar um perigo passar, e a outros momentos ele nos mande acelerar para que possamos recuperar o tempo. Deus é assim, ele cuida de nós, ele sempre nos leva para o melhor. Amém? Ah, mas é que parece duro demais, esse caminho parece bem tortuoso. Queridos, confia. Você não vai com uma criança sentada no banco de trás de um carro, naquela cadeirinha. Ah, mas o pai pode dar uma volta daqui e dali, pode talvez sair de uma avenida principal e entrar por um bairro fazendo vários caminhos. A criança não fica preocupada porque confia que o seu pai está fazendo aquilo para livrá-lo de trânsito, livrar de uma confusão ou de um outro problema maior. Do mesmo jeito, ainda que pareça que a gente está dando voltas em algum lugar, se temos certeza que estamos sendo guiados pelo Senhor, temos que ficar tranquilos e em paz, porque sabemos que Ele sabe o caminho. Porque Ele não vai nos deixar passar por dificuldades que eu não possa suportar, Ele não vai nos deixar ter um sofrimento que não seja suportável, ao contrário, Ele sabe que ao passar por situações seremos mais fortalecidos e ficaremos com mais cuidado nas próximas vezes e nem iremos para um buraco ou para um lugar que não é para ir. Sabe que podemos ter uma certeza, uma serenidade que vem da parte dele. E a vida cristã é assim, cheia dos desafios, mas temos um alto refúgio, ou um refúgio no alto, naquele que guarda e dorme, não dorme para nos proteger. Uma segunda razão que podemos confiar em Deus, que podemos ter certeza que Ele é o nosso bom pastor, é que sabe que mesmo num caminho da subida, como aquele pastor falou, que ele levava o seu rebanho para lugares mais altos, mesmo que ele nos leve para lugares mais altos, e que talvez tenham encostas que pareçam desafiadores para passar. Sabe que às vezes eu brinco dizendo que tem gente que não sobe na vida porque tem medo de altura. Não tenha medo da altura. Não tenha medo da subida, porque ainda que tenha talvez algumas situações que pareçam, alguns penhascos, Deus vai nos levar com segurança. Aleluia! E à medida que vamos chegando mais perto desse lugar, sabemos que vamos encontrar o refrigério, que vamos encontrar a água pura, talvez como aquela água que desce da montanha, do degelo, das neves, das encostas. Sabe que nós sempre teremos a proteção, sempre teremos o bom alimento e sempre teremos a água que na Bíblia reflete a palavra. Mesmo quando bate sol, mesmo quando batem situações, sabe, Ele sempre vai nos levar para proteger. Na sombra, quando está muito quente, ou vai nos levar até para o sol, quando a coisa está muito fria. E quando vem um predador, quando vem o inimigo das nossas almas,
sabe? Ele pula à frente, ele vai à frente e nos livra de todo mal. Por isso nós não podemos nos desesperar, ficarmos angustiados, porque sabemos que Ele é o nosso pastor. Amém? Com Deus, queridos, tudo é possível. Não há impossíveis para Deus. Não há o que impeça o agir de Deus. Amém? Para vivermos as bênçãos de Deus, nós temos que confiar nele, porque ele sabe onde tem aquele lugarzinho reservado. Como aquele nosso guia Israel, ele sabia que tinha um lugar onde nós podíamos estar à beira ali do mar da Galileia e poderíamos ver uma situação parecida aonde Jesus estava com seus discípulos ali fazendo o peixe, como diz Cláudio Duarte, foi o primeiro McFish da história, sabe? Ele sabe o caminho e o caminho para nos levar para aquele lugar aonde seremos ainda mais abençoados. Mas sabe que se ficarmos magoados, não, mas é porque eu acho que não é bem por aí, não, mas é porque eu estou vendo que outros foram mais rápidos, queridos. Talvez outros vão rápidos em algum tempo por causa do trajeto ou por causa da condição daquele tempo. Mas sabe que o nosso pastor sempre vai nos levar para o caminho mais rápido dentro da nossa possibilidade. Sempre no caminho melhor dentro da nossa possibilidade. Porque talvez não tenhamos estrutura para subir uma montanha com a força de encosta. Talvez ele tenha que nos levar circundando o caminho, indo em círculos. Ah, mas o outro foi direto, mas o outro tem estrutura. Nós não podemos cobrar a Deus, nos expor para uma situação que não tenhamos estrutura. E talvez por esse caminho desenvolvamos uma outra estrutura para ir num outro momento de uma forma diferente. Sabe que nós temos que confiar que Ele é o nosso pastor e por isso nada nos falta. Amém? Aleluia! Sabe que o Senhor sempre vai nos levar. A terceira razão, Ele nos leva para o melhor alimento. Saiba que Deus tem o melhor alimento para você. Ele vai te levar na melhor palavra. Ele vai revelar pelo Espírito aquele caminho. Ah, mas é que eu não sei, eu nunca vi sobre isso. Mas, querido, se você abrir o seu coração e a sua mente para receber do Senhor, você vai ver que Ele vai trazer tanta novidade de vida, como eu mesmo, ao estudar sobre esse salmo. Sabe, nunca imaginei que eu estaria andando por um vale com tantas riquezas como eu estou encontrando. Sabe que é bom demais quando nós nos abrimos, mesmo já tendo lido esse salmo várias vezes. Nós podemos nos abrir. Sabe, por algumas horas, talvez por um tempo no seu dia, se você abrir o seu coração para novas experiências, Ele vai te levar num alimento que talvez você, mas eu já comi essa comida, eu já comi essa palavra, já me alimentei dessa palavra, mas quer dizer, Ele põe um tempero novo, Ele cozinha diferente, Ele vai fazer com que aquele mesmo alimento, talvez aquela mesma palavra que você já tenha se alimentado, vai fazer completa diferença na sua vida. Porque Ele vai te conduzir. Pode ser que quando você esteve lá, foi como aquela ovelha. Ou já tinha tanta gente, ou você já tinha comido tanto no mesmo lugar que você diz, aqui não tem mais nada, mas você vai para outro lugar. E quando você volta, aquele mesmo alimento agora está verde, está nutritivo, está sendo abençoado. Talvez você olhou uma palavra, mas tinham outras influências na sua vida. Você talvez recebeu instruções de um estudo da palavra e estava tantas outras coisas na sua cabeça que você não recebeu daquilo que podia. Tentou outras coisas, mas agora está voltando para a palavra da fé. Eu quero declarar que essa palavra que você vai receber, ela tem tudo o que você precisa. Ela tem tudo o que você vai necessitar para uma vida em paz, suprida, abençoada, em nome de Jesus. Aleluia! Até porque o dia vai sendo como aquela manhã perfeita que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Até que possamos chegar à perfeita varonilidade de Cristo. Sermos um varão perfeito. Aleluia! E aí nada poderá nos impedir de avançarmos e termos o melhor dessa terra. Aleluia! Mas e se cair uma tempestade? Parece que eu estou vivendo como uma tempestade na minha vida. Queridos, o Senhor vai te levar debaixo de uma proteção. Talvez numa caverna. Talvez num lugar onde você precisa se fortalecer. Talvez num lugar onde você precise passar um tempo para que o perigo passe. Não é que Ele vai te levar a uma caverna para você sofrer, mas é para você se proteger
e poder continuar a sua caminhada, porque Ele nos conduz em triunfo. Aleluia, porque nós somos seus filhos, reinos de sacerdotes, aleluia, nação santa, povo escolhido, povo exclusivo de Deus. Não importa quão terrível pode ser a situação, possa ser a situação que você está passando, natural, espiritual, física, eu quero dizer, para Deus não há impossível. Para Deus, nada vai impedir de Ele agir e andar, fazer você andar nos caminhos da vitória. Aleluia. Os únicos que podem impedir isso de acontecer somos nós mesmos. Amém? Por isso nós temos que andar confiantes que Ele vai nos lembrar. Ele vai nos levar para o lugar seguro. Aleluia. Temos que ter essa forte confiança. Não podemos duvidar, porque aquele que duvida, o Senhor diz que esse não obterá coisa alguma. Aleluia. Lembra que Jesus disse lá em João 16:33? Ele diz que nesse mundo tereis aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Sabe que a ênfase nesse texto não é a tribulação, é termos vencido. É sabermos que passando pelo vale nós temos a vitória. Aleluia. Como é que eu atravesso esse vale? Eu atravesso confiando. Eu atravesso meditando. Eu atravesso orando, porque Ele responde a nossa oração. Aleluia. Por isso, queridos, eu quero te dizer e declarar sobre a sua vida: lança fora todo medo. Porque o verdadeiro amor, quando eu entendo o amor de Deus por nós, esse amor, ele lança fora todo medo. E eu creio que esse medo nunca vai existir mais na sua vida, porque você sabe que você tem um pastor, que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal nenhum, porque Ele está comigo, Ele está com você. Seja abençoado na meditação dessa palavra, rica da parte de Deus, ricamente abençoados, em nome de Jesus. Fiquem em paz, até mais para frente. Nós vamos meditar na parte B desse versículo. Fica ligado, não perde, para que você complete esse estudo e cresça no conhecer do Senhor. Amém? Te amo, fica na paz, em nome de Jesus. Amém.